Os vereadores Paulo Gaspar e Luiz Rossini pedem ao Executivo a instalação de placas de sinalização com rotas alternativas para alertar pedestres e motoristas sobre áreas com riscos de alagamento nas avenidas e ruas de Campinas, sobretudo naquelas que possuem riscos de enchentes. Apresentei uma indicação, e o vereador Paulo Gaspar também o fez, pedindo ao governo que instale nas áreas mapeadas de inundação da cidade placas alertando as pessoas para redobrarem a atenção, tomarem cuidado nos dias de chuva forte. Sabemos que é uma medida relativamente simples, não é a solução definitiva do problema, mas se nós evitarmos, com iniciativas como essa, novas mortes, veremos que soluções simples também são bastante efetivas. O verão é uma estação que preocupa ainda mais, justamente por conta das chuvas. As chuvas de verão têm se tornado cada vez mais intensas, muitas vezes com altas precipitações em curto espaço de tempo em regiões delimitadas. E isso provoca consequências às cidades como Campinas, com enchentes, inundações, causando prejuízos e até mortes. O vereador Paulo Gaspar reforça que as chuvas que atingem Campinas, principalmente aquelas em grande volume e em um curto período de tempo, extravasam as calhas dos córregos. O parlamentar lembra que nas avenidas Princesa do Oeste, Norte e Sul, Orozimbo Maia e Anchieta, tem movimentação intensa de carros, motos e pedestres e precisam de um cuidado maior. Esse problema é recorrente em Campinas, muitos anos acontecendo tragédias. Infelizmente tivemos um caso recente aí que chamou muita atenção na Princesa do Oeste. E como é meu primeiro mandato, naturalmente foi a primeira intenção aqui de colocar esse requerimento para a gente ter uma sinalização no local, não só na Princesa do Oeste, mas em diversos pontos da cidade que a gente sabe que acontece, né? A gente tem os principais casos aqui no centro, que é Orozimbo Maia, Princesa do Oeste, Pissarrão, mas a gente tem muitos pontos de alagamento na cidade, né? Que são menos noticiados. E aí a gente questionou sobre esses pontos, quais são as providências que estão sendo tomadas pelo Poder Executivo, e em relação à sinalização também para prever, para que as pessoas se acostumem com esse local é proibido, acontece e tal, rotas de fuga para onde, né? Então aquilo vai ficando na cabeça das pessoas. Quando acontecer, já meio que automaticamente elas vão poder procurar esses atalhos. Eu mesmo morei muitos anos ali nessa região da Princesa do Oeste, próximo ao Guarani, e já topei com uma tromba d'água de frente. Estava sem chuva, sem nada, de repente, quando eu vi, eu falei, o que é aquilo? Veio uma marola na minha frente, eu tive a sorte de conseguir virar à direita a tempo, mas passou aquela enxurrada que eu fiquei muito assustado. Os parlamentares Paulo Gaspar e Luiz Rossini querem que a prefeitura faça campanhas educativas para conscientizar a população a não entrar nessas áreas durante a ocorrência de fortes chuvas. Os vereadores também protocolaram requerimentos de informações questionando se existem e quais são os projetos em andamento para acabar definitivamente com as enchentes no município. Os parlamentares querem saber a previsão de conclusão das obras e as medidas de prevenção de alagamentos na Princesa do Oeste. A gente sabe que é uma obra de grande impacto, provavelmente custe acima de 300 milhões uma obra dessa, porque são muitos piscinões enterrados que precisam fazer. É uma obra demorada, então para você ter uma ideia, o BRT foi algo em torno de 500 milhões e nós temos algo no mínimo de metade disso para mais. Vai precisar de recursos federais, recursos estaduais, Campinas não tem caixa para isso, e para a gente dar uma prioridade para uma obra dessa vai ter que ou aumentar a arrecadação tributária ou contar não só com emendas parlamentares, mas verba carimbada mesmo da União, né? Isso vai requerer muita articulação política. A gente sabe como é difícil trazer dinheiro para a cidade, de obras de grande impacto. Então, enquanto isso não acontecer, no mínimo, a gente precisa ter uma sinalização adequada, sirene, alarme, no dia que vai ter essas previsões, monitoramento de câmera, tudo mais, e possíveis rotas de fuga para esses pontos.